Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. A mensagem de hoje se encontra em Números 14, do versículo do 1 ao 10. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltássemos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel. Samuel disse: Também, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. A desobediência é um problema sério. Hoje veremos alguns fatos que levaram a maior parte do povo de Israel a ficar prostrado no deserto e a não entrar na terra de Canaã. Para isso, consideremos algumas passagens do Antigo Testamento e extrairemos algumas lições a fim de aprendermos com ela. Em Número temos a passagem dos 12 espias que foram enviados por Moisés para ver como era a terra de Canaã. Quando voltaram de espiar a terra, relataram o que viram. Josué e Calebe foram bastante positivos em seus relatos, ressaltando as riquezas que havia na terra. No entanto, os outros 10 espias afirmaram a terra com seus relatos, enfatizando as dificuldades e os perigos encontrados, além dos gigantes que ali havia. Assim desanimaram o povo, afirmando que ele seria comida para aqueles gigantes. Em vez de acreditar em Josué e Calebe, o povo deu crédito aos 10 espias. Por isso chorou e murmurou contra Moisés e Arão, a ponto de dizer que seria melhor voltar ao Egito. Ali se iniciou um foco de rebelião contra Moisés e Arão. Diante desse triste quadro, Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e passaram a orar ao Senhor. Enquanto isso, Josué e Calebe também se derramaram diante do Senhor, a ponto de rasgar as suas vestes. Eles estavam cientes das dificuldades que teriam de enfrentar para conquistar a terra, mas estavam confiantes e crentes de que o Senhor, se agradasse deles, lhe daria a terra como herança. Isso é um exemplo de fé. Ainda que as situações à nossa frente não pareçam favoráveis, se Deus assinou positivamente, devemos crer, independentemente do que sentimos ou vemos. Nossa fé não pode ser baseada no que vemos, mas no que ouvimos de Deus. Josué e Calebe estavam tão confiantes em Deus que afirmaram que os gigantes seriam comida para eles. Tal convicção se baseia no temer. Apesar disso, todo o povo queria apedrejá-los. Amém, irmão.